A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, em continuação à análise do vídeo do culto de ontem, do Luiz Carlos de Viçosa. Para quem não viu, eu fiz uma análise do culto de ontem, onde eu fiz um vídeo específico para fazer uma abordagem de uma fala do senhor Luiz Carlos de Viçosa, quando ele estava lendo ali uma circular, onde fala das pessoas que criticam a CCB. Ali nessa circular ele está ensinando as pessoas a não vir à internet, a não assistirem, mas ali a própria Congregação Cristã no Brasil e o Luiz Carlos de Viçosa também, ele corrobora com isso, porque ele faz uma pausa na leitura e faz o seu comentário, dizendo que o interesse principal dos críticos é ganhar dinheiro, né? E eu deixei uma resposta muito boa para ele. Vá lá e assista se você ainda não viu. Ali eu vou provar para vocês que a CCB, além de ter práticas imorais, mentindo para pedir dinheiro ao povo, também confessa ilegalidades na movimentação financeira da igreja, ok? Agora, nesse vídeo de hoje eu separei duas questões aqui importantes para vocês verem. Aqui o Luiz Carlos de Viçosa, né, me deixa a nítida evidência de que ele está assistindo os meus vídeos e está assistindo esse meu canal. E eu vou mostrar isso aqui para você. Eu disse que a partir deste momento eu ia analisar sempre este ponto, que é a profetada da CCB, quando eles dizem por essa palavra, Deus manda te dizer por essa palavra, ou seja, é o momento onde aponta a magia CCBana, que é a pregação do púlpito como sendo a própria voz de Deus. Vocês lembram disso? E eu separei aqui um trecho e eu vou mostrar por que o Luiz Carlos assiste os nossos vídeos, que eu vou comparar com o que ele disse no último culto de agora, do dia 10. Eu separei os dois momentos. Esse do dia 6 de março, para você ver a minha crítica sobre o que ele fala, e aí você vai ver a evolução, a diferença para o dia 10. Fica vendo aqui, vamos acompanhar esse vídeo aqui. E agora vem a profetada que não pode faltar, que isso aqui não vai faltar na CCB, é a magia de por essa palavra, ou seja, nesse momento é Deus quem está falando aqui, Deus está mandando essa promessa que vem de Deus, e essa palavra vai fazer isso na sua vida, vai fazer aquilo outro, essa aqui é um momento esperado do CCBano. E hoje nessa palavra Deus vai acender alguma lâmpada aqui e longe daqui. Você viu aí? E eu mostrei o trecho que você sabe, você que já congregou na congregação sabe que eles têm essa mania de querer passar a impressão de que Deus está incorporado neles, então é a voz de Deus falando na boca dele. Por essa palavra Deus vai fazer, por essa. Fica vendo ou seja, o Luiz Carlos está tentando se adaptar à crítica. Olha como que ele pregou agora no dia 10. Fica vendo. Ele não falou em nenhuma vez por essa palavra, mas em contrapartida ele está tentando se adaptar. Luiz Carlos é um verdadeiro camaleão que está tentando se adaptar à crítica. Olha só como ele falou agora no dia 10. É o momento oportuno para Cristo poder entrar. A palavra de Cristo entra hoje na tua vida e vai transformar teus caminhos aonde você estiver. Que lindo, né, gente? Você viu a evolução? A palavra de Cristo hoje entra na sua vida e vai fazer... Eu falei, esse homem tá assistindo nossos vídeos, rapaz. Tá assistindo porque estão adaptando o culto a todo custo, né? As coisas que a gente fala. Quando eu falava aqui sobre pedir perdão pelos pecados, né? Logo um culto, dois cultos na frente, teve um irmão tímido, Senhor, agradecemos pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas faltas. Aí já tentou encobrir. Você observa que eles estão sim assistindo os vídeos desse canal. Então não adianta vir falar que não. Então aqui ficou nítido, tá? Nítido a palavra de Cristo. Só que isso aqui não muda nada. Não muda nada. Ele só colocou o nome de Cristo, mas ainda permanece a crença e aquele efeito de que é a palavra que está saindo da boca dele. A palavra de Cristo hoje, a não ser que ele esteja se referindo ao evangelho, coisa que o CCBano não gosta de ouvir. O CCBano, eu tô falando isso porque a gente já analisou, já teve um CCBano aqui no canal que falou que se ficar falando de Cristo, cansa. É como se estivesse falando de história. A gente quer ouvir coisas sobre a nossa vida. A gente quer ouvir coisas sobre a gente, a nossa vida, a nossa história.
né? Ele falou isso aqui no meu canal e eu fico feliz com isso. O irmão Samuel, que teve aqui numa live minha, né? Eu fico feliz com isso porque ele foi honesto e sincero. Ele falou o que realmente pensa, como o CCBano pensa. Inclusive, ele acrescentou dizendo: a congregação não é cristocêntrica, ela é espiritocêntrica. Ele falou isso para tentar explicar que eles são guiados pelo Espírito, não tem esse negócio de focado em Cristo. Vocês viram aqui, gente? Interessante, né? Muito interessante, né? Eu gostei do Luiz Carlos de Viçosa, tá tentando se camuflar. O Luiz Carlos de Viçosa está se demonstrando um verdadeiro camaleão e está tentando, né, se camuflar dentro da crítica na tentativa de não ser mais enxergado, né? Ou seja, não conseguir enxergar. Mas não adianta, meu querido. E outra coisa que eu vou dar um conselho aqui para vocês: vocês vão afundar a congregação cristã no Brasil, porque o povo de lá não gosta disso. Eles querem ouvir profetada mesmo sobre a vida deles, e eles precisam ouvir da tribuna a frase: por essa palavra Deus vai fazer tal coisa. É assim que eles se sentem bem. Agora o que nós vamos ouvir aqui é um conselho que o Marçola já deu e o Luiz Carlos, ele vem renovar esse conselho. Luiz Carlos aqui está ensinando o pecado da omissão. Você vê coisas erradas? Você está vendo coisa errada, irmão? Fique em silêncio. Não fala não, senão você vai arrumar, você vai criar confusão. Isso não existe na Bíblia, tá, irmão? Isso não existe, esse negócio do fique em paz, entrega na mão de Deus, né? Não olha para a direita nem para a esquerda, só fica ali. Isso aí é o diabo que inventou isso para fazer com que vocês fiquem em silêncio, sejam omissos, enquanto ele deita e rola, falando, dizendo, ensinando e agindo com toda tranquilidade. Isso não vem de Deus, esse conselho. Vamos ouvir o conselho dele aqui e depois eu vou te mostrar o que a Bíblia diz. Vamos ver o que ele diz e depois vamos ver o que a Bíblia diz. Segue aí. Mesma língua. A nossa honestidade. Se eu não concordo com uma coisa, eu não posso bater nas costas porque eu concordo. Eu posso ficar calado para não criar conflito. Mas ter esse tratamento que o mundo dá, é isso que lamentavelmente a política mundial faz. É tudo um jogo de aparência. É um teatro. Se tirar o cenário, vai ver atrás que tem lá. Ele tenta levar pelo lado da política, né? Falar também de política, porque o Luiz Carlos é um dos que mais fala em política na tribuna da CCB. Ele mais fala em política, né? Mas você não pode falar isso numa igreja que, se você está vendo coisas erradas, você tem que ficar quieto em silêncio para não criar conflito. Graças a Deus que Jesus Cristo e todos os apóstolos nunca seguiram um conselho como esse, senão nós estávamos todos perdidos. Jesus Cristo, por enfrentar o falso ensino, enfrentar a hipocrisia, enfrentar os homens que ensinavam errado, foi por isso que ele foi levado para a cruz e morto, de raiva do ensino dele e de ódio. Paulo e todos os demais que faziam questão de ir até a sinagoga para combater os falsos ensinos, para combater, né, aqueles que não pregavam Cristo. Leia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e outras passagens bíblicas, você vai ver Paulo faz questão de ir lá para debater com o judeu, porque essa é a tarefa de um cristão. Agora eu vou trazer aqui algumas passagens bíblicas para você fazer uma reflexão e ficar longe desse tipo de conselho que não vem de Deus. Eu vou trazer para vocês aqui um versículo do Velho Testamento e 2 versículos do Novo Testamento. Eu fiz questão de falar, não, vou pegar algo no Velho e também no Novo para fechar aí, não tem esse negócio de fique em paz, irmão, tá vendo coisa errada? A pessoa tá ensinando uma coisa errada, tá? Não, eu vou ficar quietinho aqui em paz, no silêncio, para não criar conflito. Isso não vem de Deus, isso é diabólico. Levíticos, no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 1, está falando assim: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, ou seja, que pode ser ali alguém ensinando heresia ou coisas erradas, segue, de que for testemunha, seja por ouvir ou porque soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Essa passagem bíblica está falando, quando você for testemunha, seja porque você viu ou apenas ouviu falar sobre alguma blasfêmia ou falso ensino, se você não falar nada, aqui está falando, você vai levar essa iniquidade.
né? Ou seja, aqui está falando que você será cúmplice desse falso ensino. Isso aqui é para você ver como Deus odeia omissos e odeia falso ensino prosperando, falsos ensinos avançando, que Deus fala, aqueles que não me ajudar para poder denunciar e barrar o falso ensino para Deus, irmão, você é como esses que estão ensinando errado, cúmplice no mesmo pecado. Agora vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 19, está falando assim: e até importa que haja heresia entre vós, para que os que são sinceros se manifestem. Sabe o que essa passagem bíblica está falando? Deus falou assim, eu até permito, ou seja, até importa que haja heresia no vosso meio, para que o sincero se manifeste. O Deus está falando, eu quero ver a sinceridade, os que são sinceros com a palavra de Deus se manifestar. Não é sincero com você mesmo, eu sou sincero no que eu estou falando. Não, sinceros com a palavra de Deus, sinceros com a verdade. Aqui está falando, é lícito que haja, para que o sincero se manifeste. Como é que você vai se manifestar em silêncio, quietinho, fechando o olho, indo em paz, ou vou orar? Isso está errado, irmão. Isso é falso ensino. Aqueles que trazem um ensino contrário ao que a Bíblia está mandando fazer é diabólico. E em Tito, no capítulo 1, no versículo 10, está falando assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Ele está falando convém tapar a boca. O que é convém tapar a boca? É ir lá e enfrentá-los, esses falsos ensinos, mostrando para as pessoas que estão à volta que a pessoa está ensinando errado, é falso ensino, e aí você vai lá e apresenta a verdade da palavra de Deus para coibir esse tipo de ação diabólica dentro da igreja. Ok? Então tá aqui o Luiz Carlos de Viçosa ensinando a omissão às pessoas. Isso aqui é um ensino da omissão, certo? Isso não vem de Deus. Bom, espero que esse vídeo possa ajudá-los a compreender um pouco melhor. O culto online não passa agora. Esses últimos cultos principalmente estão fazendo a força. Os cultos estão muito curtos. Eu quero falar aqui com vocês, as 2 orações não chegaram a 2 minutos. Teve uma que bateu em cima. Eles demonstram assim um interesse em acabar logo o culto e ir embora. Os cultos são rápidos, orações, a primeira oração em 2 minutos, não se fala muita coisa, não tem conselho, não tem nada, não tem leitura de papel algum, as pregações são rápidas, a última oração também não chega a 2 minutos. Principalmente a análise que eu fiz de uma outra que levou quase 12 minutos a oração, essas estão de se espantar. Ou seja, a impressão que dá, eles querem sair o mais rápido possível do culto online. Não sei até quando isso fica, né? Não sei até quando. Mas independente se saírem ou não, já não tem mais retorno. Tudo o que fizeram e falaram, tem muito vídeo aí para nós analisar. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.